Estamos iniciando nesse instante a nossa reunião doutrinária da Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade do Cabo de Santo Agostinho. É o nosso projeto Conexão Espírita, através do canal Frederico Menezes e do nosso Instagram. Prazer enorme, é uma grande alegria essa nossa interação, essa nossa participação, a presença de todos vocês e o meu agradecimento pela divulgação que tem sido feita por todos vocês, internautas, divulgando não apenas o nosso canal, mas também divulgando toda aquela informação que a gente tem passado, como das lives que a gente vem fazendo. Que a gente possa ter uma reunião produtiva, ligada aos espíritos nobres, aos bons espíritos. Vamos fazer a nossa oração inicial, que é de praxe da atividade espírita. Vamos orar, rogando aos espíritos amigos que possam nos inspirar a todos nós. Senhor da vida, iniciamos nesse instante o nosso Conexão Espírita. Que todos aqueles que participam neste instante conosco sintam a Tua presença em forma de paz, de luz, de harmonia interior. Abençoa-nos e predispõe a nossa mente para o entendimento devido ao momento delicado e importante que a nossa humanidade vive. Que os bons espíritos encontrem em cada um de nós, nesta noite, o campo fértil, onde eles poderão nos inspirar e derramar sobre nós a sua paz. Fica conosco e nos abençoa hoje e sempre. Queridos amigos, muito já tem se falado sobre esse instante que a nossa sociedade está vivendo. Creio que todos vocês já receberam inúmeras comunicações, escritos, vídeos, áudios, falando e procurando nos ajudar nesse instante. Gostaríamos de começar a tratar sobre essa questão através de uma forma, de um conteúdo que o Espiritismo nos proporciona. É a doutrina que, na verdade, nos apresenta a religião da natureza. Desde tempos primordiais, desde os tempos mais remotos, os fenômenos espíritas se fizeram presentes na história da humanidade. E dentro desta base de constituição da humanidade, na sua trajetória, na sua evolução, a busca da imortalidade da alma e da compreensão da vida após a morte. O Espiritismo, que vem casar o seu pensamento com as conquistas da ciência, demonstra-nos que nós vivemos mergulhados no oceano de forças, de energias, de frequências vibratórias. Cada um de nós é um espírito, um fulcro energético, um campo mental que emite ondas mentais e recebe também outras ondas mentais. Nos movimentamos no oceano de forças invisíveis aos nossos olhos. Forças estas que começam cada vez mais a ser apresentados e conhecidos pela nossa mesma ciência. A doutrina dos espíritos, ao demonstrar que o mundo dos mortos, dos chamados mortos, nada mais é do que a nossa pátria de origem, e que os espíritos somos nós, sem a roupa de carne, dá-nos a naturalidade desse mundo invisível. Diz Allan Kardec, depois que ele perguntou se os espíritos interferem em nossa vida, e estes responderam que muito mais do que a gente acredita, tanto que frequentemente são eles que nos dirigem, coube ao codificador explicitar e aprofundar essa questão, demonstrando o quanto de simbiose existe entre o mundo dos espíritos e o nosso mundo físico, o nosso mundo carnal. Onde nós nos movimentamos, como a gente pensa, como a gente vibra, nós estabelecemos sintonia, afinidade. Essa sintonia e afinidade é aquilo que nós somos no nosso mundo interior. É como nós vivemos por dentro de nós. E, consequentemente, como nós vivemos, nós irradiamos uma atmosfera própria, uma atmosfera psíquica que compõe a nossa identidade pessoal. Mas essa identidade pessoal, ela não fica isolada
nas experiências de outras identidades pessoais, de outras individualidades, de outras consciências. Não, absolutamente não. Nós interagimos constantemente com frequências vibratórias compostas por outros espíritos, por outros seres. E de acordo com a natureza daquilo que nós exalamos, do que nós produzimos, nós atraímos as forças equivalentes. A nossa casa mental, ela define como nós vamos viver. Ela define a sensação de bem-estar, de mal-estar, de segurança, insegurança, de medo, de coragem. E naturalmente esta casa mental, que constantemente emite ondas de energia, será alimentada por outras ondas de energia similares. Aqueles espíritos que vibram como nós, eles se sentem atraídos e muitos deles imantados pela nossa forma de pensar. Da mesma maneira, se nós temos a ideia constante em determinada direção, nos sentiremos imantados a outras mentes que vibram no mesmo patamar. O que é que nós queremos dizer com isto? Que neste momento da pandemia, do coronavírus, nós precisamos, primeiramente, buscar a calma e a serenidade, evitando o medo, a histeria, o pavor. Porque o medo é uma frequência vibratória de baixíssima condição. O medo faz com que a gente caia ao nosso campo vibracional e aí a gente entra em sintonia com outras mentes que estão no mesmo patamar. Desencarnados, existem espíritos que de tão densos, de tão animalizados, de tão apegados à matéria, de tão baixa condição, que eles vivem como se ainda estivessem no corpo físico. E estes espíritos, muitos deles, nem sabem que desencarnaram. Ainda acreditam viver uma vida material, porque eles sentem as mesmas necessidades, eles sentem as mesmas carências, eles sentem as mesmas vontades, as vontades, entre aspas, fisiológicas e as vontades de natureza psíquica, de natureza moral, de natureza emocional, de natureza psicológica e sentimental. Esses espíritos a que me refiro, e não são poucos, estão na crosta, estão ao redor da criatura humana. Entram nas casas, participam da experiência comum dos seres humanos e guardam as mesmas sensações. Por exemplo, o medo que muitos estão nutrindo do vírus também é refletido nesses espíritos, porque a condição deles é similar à condição dessas pessoas físicas. Como eles pensam que ainda vivem na Terra, alimentam-se e sentem o mesmo pavor. Eles também têm medo da pandemia, também sentem o medo do vírus, por mais incrível que possa parecer. Ou, se forem espíritos que sabem que estão desencarnados, mas estão tão apegados à matéria que não conseguem perceber a vida por outro prisma, também sentem o mesmo medo que nós sentimos, embora sabendo que não vão desencarnar. Mas eles sentem a nossa sensação. E quando eles são atraídos para todos nós, que estamos vibrando do medo, há uma alimentação recíproca, provocando desgaste, enfermidades, inseguranças, desequilíbrios, distonias, que provocam um estado de infelicidade maior. Da mesma maneira como nós temos a nossa psicosfera pessoal, existe a psicosfera coletiva, planetária. Vocês imaginem, temos 7 bilhões, um pouco mais de 7 bilhões de habitantes na Terra. Desses pouco mais de 7 bilhões, a grande maioria, o grande percentual talvez, numa faixa de 75% a 80% da nossa humanidade, quase que completamente despreparado para a vida imortal, para a vida espiritual, ou com uma visão muito primitiva da vida após a morte. Imaginemos o temor das pessoas em relação à morte, que é uma das causas do grande conflito para lidar com a pandemia. O medo da morte, o medo dilacerante de contrair o vírus e perder a vida física. Então imaginemos que tipo de atmosfera se cria em todo o planeta. E essa atmosfera coletiva,
reestimula nos indivíduos que contêm e que se alimentam do medo, do pavor, realimenta o estado de inquietação. O medo é uma energia tão deletéria, tão forte para nós que nos fragilizamos por ele, que é capaz de desencadear aquilo que nós chamamos de impressionabilidade. São as pessoas que de tanto medo começam a sentir a doença que não tem. Se dá um espirro, se coriza, já começa a sentir o pavor e o receio de ter contraído o vírus. Claro que todos nós temos que ter os cuidados necessários que as autoridades sanitárias nos pedem, mas o medo pode nos levar a apresentar toda uma sintomatologia que não existe na nossa intimidade. Pode apresentar algo que nós não estamos, na verdade, contendo dentro de nós. O medo produz uma realidade, porque o pensamento é vida. Nós somos o que pensamos. Aquilo que a gente pensa vai construindo uma força existencial. Não apenas delineia como nós estamos sentindo, mas muitas vezes estabelece formas, pensamentos em torno de nós. O que são essas formas, pensamentos? São aqueles pensamentos que recorrentes aparecem no nosso mundo mental. Às vezes, essas formas, pensamentos podem ser tão intensas que elas começam a ser, na verdade, formas, pensamentos viciosas. Se transformam numa ideia fixa. A ideia fixa é aquilo que André Luiz colocou com muita precisão na obra Evolução em Dois Mundos. Monoideísmo. Ideia única. E de tanto a gente pensar naquela mesma ideia repetidamente, durante muitos dias, durante meses e até durante anos, aquela forma pensamento transformada em ideia fixa passa a ser uma realidade para nós concreta. E nós não conseguimos, muitas vezes, nos desvencilhar dessa armadilha mental, passando a respirar e só pensando nesta mesma direção. É por isso que a gente fica frequentemente pensando na mesma doença, no mesmo problema, porque a ideia ficou vitalizada no nosso campo mental e muitas vezes atraindo mentes e espíritos que vibram no mesmo teor, fortalecendo a nossa queda vibratória mental. A ideia fixa, então, ela é perigosa, porque de tanto permanecer no nosso campo mental, esta ideia, ela cria vibriões, forças vivas no campo fluídico, porque nós somos seres fluídicos, nós somos seres de energia, seres que vibramos. E aí nós vamos criando essas forças, esses micróbios, vamos usar assim essa expressão, de natureza mental, que de tão vigorosos e tão alimentados pelo nosso pensamento, passam a se manifestar na nossa realidade mental, depois no nosso campo de energia, e podem somatizar-se através de sintomas, de dores e até mesmo de doenças físicas. O ser humano vai descobrir, e o Espiritismo traz uma contribuição monumental, que somos nós que escolhemos o nosso estado de saúde ou de enfermidade. Que todas as vezes em que nós alimentamos-nos de determinados campos de pensamento, nós iremos respirar, nos movimentar dentro daquilo que nós desejamos. Daí porque devemos recordar Jesus de Nazaré, que o reino de Deus está na nossa intimidade. Reino de Deus implica dizer que há em nossa condição íntima o poder de respirar e de viver antecipadamente numa realidade espiritual melhor. Se estamos mergulhados na Terra, e a Terra é ainda um mundo de expiação e provas, em franca transição para uma realidade melhor, nós fazemos parte de uma coletividade de espíritos em condições diversas, heterogêneas, que vai desde as situações quase que mais primárias até alguns poucos elementos, indivíduos que já apresentam um bom nível de espiritualização. Mas estando reencarnados neste mundo, estamos suscetíveis às expiações, aqueles que devem, que trazem do passado suas necessidades de recomposição, e às provações, que são os testes que necessitamos no caminho.
que são aqueles mecanismos que nós necessitamos para a nossa espiritualização. Sendo assim, nós podemos e devemos fortalecer o nosso mundo interior para que não venhamos abaixar a nossa frequência vibratória, tornando a nossa trajetória na Terra muito mais difícil, muito mais complexa, com muito mais obstáculos. Estando aqui neste mundo físico, devemos manter aquilo que Jesus recomenda: vigilância e oração. Não foi por acaso que o Senhor de nossas almas recomendou a oração e vigilância. Porque, na verdade, a vigilância, o que é que nós estamos alimentando na nossa casa mental? Como estamos pensando a vida? De que maneira nós cultivamos as nossas emoções? Qual a qualidade das nossas emoções? E os nossos sentimentos? Quais são eles? Quais são os sentimentos predominantes? É isto que se chama autoeducação. Averiguarmos cotidianamente como está sendo a nossa vida interior, aquela que não é vista pelas pessoas e que a maioria das pessoas nem percebe na sua própria vida interna. As pessoas, na verdade, representam aquilo que estão pensando, sentindo, mas não se dão a perceber. Então, a investigação pessoal, a autoanálise, é própria daquele buscador espiritual, daquela criatura que deseja aproveitar convenientemente a reencarnação para que possa, nesta vida atual, nesta experiência física, conquistar valores que nós tanto necessitamos desde muito tempo atrás. Então, fazer essa averiguação, analisar a natureza dos nossos sentimentos, não nos deixar impregnar pelo temor, pelo medo, acreditar naquilo que Jesus colocou com muita propriedade, a cada um conforme as suas obras, mas também colocou de uma maneira encantadora. Olha o que o Mestre disse, está lá no Evangelho: nenhuma folha que cai sem que o Pai o saiba, ou sem que Ele o permita. Então, aquilo que nos ocorre, não ocorre por acaso, e nem ocorre de maneira aleatória, sem que a governança do universo esteja sabendo. Então, o Espiritismo, ao nos demonstrar e explicar aquilo que os antigos, nas doutrinas orientais, chamavam lei do karma, para nós, causa e efeito, ação, reação, vem nos demonstrar que somos espíritos que, ao reencarnar, trazemos um planejamento. E que este planejamento contempla até mesmo como nós iremos desencarnar. É claro que sabemos que a gente pode até antecipar a nossa partida se formos negligentes ou se, por vontade própria, tirarmos a nossa existência, o que é um grave crime perante a lei de Deus. No entanto, consciente desta realidade, não tem por que temer absolutamente nada. Se nós sabemos que somos espíritos com uma programação, então caminhemos serenos, seguros, confiantes de que, fazendo a nossa parte da melhor maneira possível, nós estaremos nos assegurando uma defesa e uma fortaleza moral e íntima capaz de prevenir toda e qualquer perturbação que envolve, lamentavelmente, a nossa humanidade. O nosso tema, o que está por trás do vírus, é apenas mais uma reflexão a respeito de que vírus, pandemia, epidemias, sempre a humanidade conheceu. Outras provavelmente virão, desafiando a humanidade para rever seus valores. Agora mesmo, estamos sendo convidados a sentir saudade da solidariedade humana. E somos convidados a estender as nossas mãos para aqueles que precisam. E ao passar o pico da pandemia, porque vai passar, creio que estamos caminhando para ficar mais próximo de superar este momento tão difícil do que imaginamos. Quando isto ser atravessado, quando esta tormenta passar, nós deveremos estar mais maduros para aproveitar bem a nossa experiência na vida social, para entender como o outro é importante na nossa vida de interação, como é fundamental que nós saibamos valorizar o momento, o agora, o instante presente, dando riqueza e profundidade à nossa vida, integrando a nossa vida aos valores espirituais, compreendendo que estar no mundo não é escravizar-se às coisas do mundo,
mas é utilizar o mundo como elemento que possa nos impulsionar à nossa natureza transcendental, à natureza espiritual. Estamos aqui para o aprendizado. A Terra é uma escola bendita, onde estamos aprendendo muitas vezes dolorosamente a abrir os olhos, a abrir o coração, a perceber o momento que nós estamos vivendo. A entender, por exemplo, que obsessão não é apenas quando espíritos desencarnados infelizes agem sobre nós, aumentando os nossos sofrimentos íntimos. Não. Obsessão é quando nós mesmos desencadeamos autoagressão, quando nós nos autossabotamos, sabotamos a nossa paz, sabotamos a nossa harmonia interior porque não a buscamos. Todas as vezes que nós vivemos apenas uma vida de natureza exterior e a nossa humanidade estava cada vez mais vivendo para as conquistas de ordem material. Vem a natureza e nos conclama a refletir melhor como nós estamos direcionando as conquistas materiais, se a serviço do espírito que somos ou se a serviço das paixões dissolventes, do materialismo. O materialismo que é a maior praga ou o maior adversário ao nosso processo de evolução. É o materialismo que estimula em nós o egoísmo, o orgulho, a vaidade. É o materialismo que nos desconecta do espírito que nós somos, da nossa natureza divina. Então a doutrina espírita aparece no século XIX, não por acaso na Europa. Por que o espiritismo não apareceu, por exemplo, lá no Oriente, que tem tradições de imortalidade, que já tinha uma vivência plena sobre reencarnação? Ora, exatamente porque lá já existe uma cultura espiritual e caberia ao Ocidente o domínio das ciências, o momento de guindar o pensamento humano às conquistas da natureza e da ciência. Caberia, no plano de Deus, que o Ocidente recebesse os mesmos conhecimentos das tradições orientais, agora na base da fé raciocinada, cultivada pelos iluministas, pelos enciclopedistas, pelos grandes filósofos europeus, pelo pensamento do século XVII de René Descartes, penso logo existo, pela racionalidade, pelo positivismo de Augusto Comte no século XIX. Então caberia ao Ocidente receber o Espiritismo para propagar nos países das chamadas civilizações ocidentais as mesmas verdades que desde tempos imemoriais os países orientais já conheciam. Imortalidade da alma, transcendência da vida, reencarnação, a lei do karma, a pluralidade dos mundos habitados, para que a nossa consciência não ficasse embotada na matéria, como estava direcionada, como estava voltada para este vetor, e ainda hoje, ainda é predominante uma visão materialista no mundo ocidental. Então o Espiritismo veio abrir picadas. A força do pensamento espírita no Ocidente é demonstrada exatamente porque, numa atmosfera e numa floresta de uma ciência materialista, as grandes verdades do ser que não morre teria que ser apresentada. E a presença de Deus, através desta lei de causa e efeito, através da beleza da chave da reencarnação, apresentada de uma maneira lógica e pelos fatos, teria que ser demonstrada através de um ilustre pensador, como foi Allan Kardec. Aliás, agora, 31 de março, nós lembramos o desencarne do grande qualificador do Espiritismo, o missionário do Cristo, que veio através desse momento tão difícil e de tantas conquistas do século XIX, apresentar reflexões sobre o homem interior, sobre o ser que não morre. O que há por trás do vírus é um convite para que a gente vença a gente mesmo, para que a gente possa derrubar os muros que nos impedem de enxergar o outro lá fora, mas também derrubar os muros interiores, para que a gente possa reconectar-se, para que a gente possa se abraçar intimamente, para que a gente possa desenvolver o auto-amor. Auto-amor.
Porque aprendendo a se amar, compreendendo a beleza da nossa vida espiritual, a gente vai poder compreender a beleza espiritual que há no outro. Será muito mais fácil para a gente amar o outro, por entender que o outro tem a mesma natureza belíssima que nós carregamos em nós. Quando a doutrina oriental fala-nos que o Deus que há em nós saúda o Deus que há no outro, nós estamos então experienciando o grande ensinamento de que estamos caminhando para a grandeza da vida. Há uma riqueza interior, há um céu interno. O que há por trás do vírus? Um convite para que a gente compreenda: céu e inferno é um estado mental. É um estado de escolha que nós fazemos. É um estado de necessidade de passarmos para um outro patamar, de abrirmos os nossos horizontes, de avançarmos para outros graus de espiritualização, de aprendermos a sentir a vida com outro olhar e com uma outra percepção. Que nós somos muito mais do que este amontoado de peles, ossos, músculos, nervos. Não tenhamos medo. Não tenhamos quaisquer receios. Não tenhamos qualquer tipo de dificuldade de sentir a presença de Deus conosco. Esta é a hora de Deus. Este é o momento que nós podemos sentir o quanto o poder dele governa o universo e o quanto as leis de Deus não têm o objetivo de punir ninguém. A lei de Deus é reeducativa, é pedagógica, é didática. Tudo que nos acontece não é punição divina. São leis estabelecidas que respeitam o livre-arbítrio da coletividade, mas que aproveitam este livre-arbítrio para que a gente aprenda com as próprias escolhas infelizes que fizemos. A nossa indiferença ao outro, o egocentrismo, a sensação de viver apenas para isto que nos rodeia. A lei de Deus está imanente em todas as coisas. E esta lei está estabelecida através da evolução, com o objetivo de levar a humanidade terrestre a um outro patamar. Quando nós estudamos, por exemplo, a codificação espírita, nós verificamos que existem mundos primitivos que servem para as primeiras encarnações dos espíritos humanizados. Depois vem expiação e provas, que é este da Terra que nós vivemos, o segundo degrau do processo evolutivo. No terceiro degrau, viria mundo regenerado. Depois, mundo feliz, o mundo superior e, por fim, mundo celestial. Naturalmente, que entre o mundo primitivo e o mundo celestial existe uma infinidade de condições de mundos. Kardec catalogou 5, especificou 5 escalas para facilitar o nosso entendimento. Mas à medida que os seres evoluem, os planetas também se desmaterializam, oferecendo condições para que almas mais avançadas aqui vivam. E como é que se dá esse processo? Como se dá essa evolução? Lamentavelmente, as escolhas que a maioria de nós faz e tem feito não tem sido pelo amor. Temos feito opções lamentáveis ao longo de nossas várias encarnações, é verdade. É claro que fizemos boas opções também, mas é claro que, lamentavelmente, a história registra que nós cultivamos muita violência. Alimentamos a prática da agressividade, não apenas entre pessoas, mas entre nações, interesses vis e ambições. Então, pela lei de retorno, há uma necessidade de aprendizado imenso e profundo entre as pessoas. Daí porque reencarnamos nas condições em que vitalizamos, através das nossas atitudes, aquele inferno. Daí as pessoas muitas vezes se perguntarem: mas meu Deus, por que é que eu passo por tanta dificuldade? Como Deus não é injusto, ninguém sofre injustamente. Como Deus não é injusto, nenhuma nação passa por aquilo que não se faz necessário a sua travessia. Então, para que a gente saia das condições inferiores, dos mundos inferiores, precisamos aprender com os próprios erros. Precisamos adquirir experiências e sabedoria espiritual, desmaterializar as nossas aspirações. E para isto, nós passamos pela jornada da dor, da dolorosa lição, do aprendizado amargo,
a fim de que, sentindo que ao outro fizemos sentir, a gente possa rever e estar atento para não voltar a agir da mesma maneira. A fim de que a lepra que se apresenta no nosso corpo nos faça aprender nos momentos de reflexão na realidade imortal, a gente possa entender definitivamente que a lepra nasceu das escolhas infelizes que nós fizemos, que tal ou qual provação brotou das atitudes infelizes que cometemos no passado. Isto serve para os indivíduos e serve também para as coletividades. Então nós verificamos que o objetivo da lei não é torturar as criaturas. Tanto isso é verdade, que Jesus, no seu evangelho de luz e redenção, colocou o melhor caminho para que a gente evolua mais rápido. E qual é esse caminho? Ele disse: o amor cobre a multidão de pecados. O pecado aí, na ótica espírita, é tudo aquilo que está contrário à harmonia da lei de Deus. É tudo aquilo que provoca, através de nós, a dor e o sofrimento do outro. É toda a nossa atitude mental, emocional, verbal, comportamental, que prejudica o nosso semelhante, que prejudica o ambiente que nós vivemos, que prejudica os seres que estão conosco. Merece-nos uma reflexão esse fator, porque esse fator está relacionado diretamente às escolhas que fazemos. Esquecemos que nós somos detentores, por exemplo, do livre-arbítrio, a liberdade de escolher. Nós temos liberdade para escolher o gênero de sentimentos que cultivamos. Nós temos a liberdade, por exemplo, de ser útil ao próximo e à vida, ou temos a liberdade de pensar só em nós, nas nossas necessidades, naquilo que queremos, naquilo que a gente acha que vai trazer a nossa felicidade. Por que é que o ser humano, em todas as épocas que sempre esteve na Terra, o ser humano quis ser feliz? Mas nós verificamos que a cota de felicidade vivida pelas pessoas, ela é bem inferior e é quase nula em muitos que ansiavam desesperadamente por ser feliz. Por qual motivo? Porque buscávamos a felicidade onde ela não existia. Não pode existir felicidade na nossa indiferença à dor do outro. Não pode existir felicidade através das lágrimas que nós provocamos na face alheia. Não pode existir felicidade através da amargura que a gente possa produzir na vida do nosso semelhante. Não existirá paz quando nós desencadeamos labaredas de angústia em nosso irmão de caminhada, através do egoísmo, através do orgulho, através dos nossos comportamentos indiferentes à sua necessidade. O aprendizado espírita, a ciência espírita, a filosofia espírita, a religiosidade despertada pelo espiritismo é, na verdade, um quadro harmônico, convidando-nos a aprender a pensar com sentimento e a sentir com sabedoria, para que o nosso sentimento seja bem equilibrado e direcionado e, consequentemente, as nossas atitudes representem o bem para aqueles que convivem conosco. Por isso que nós somos convidados, através dos impactos existenciais, através das frustrações, através daquilo que nos faz chorar, através daquilo que nos causa angústia, a refletir convenientemente aquilo que precisamos. Somos convidados a ter este olhar maravilhoso para nós mesmos, este olhar positivo e otimista sobre a nossa existência, essa concepção mais ampla sobre o que é viver. Somos convidados a dar raiz, profundidade à nossa experiência de vida. Basta de viver na superfície. Basta viver apenas naquilo que é imediato. O imediatismo é próprio da alma infantil, da alma psicologicamente no estado de infância. Precisamos rever imediatamente as opções da nossa vida. Precisamos imediatamente recompor o nosso olhar. Precisamos entender que não estamos sozinhos, nem fisicamente
e nem espiritualmente. Período de reclusão social, como estamos vivendo, quarentena. Ninguém está sozinho dentro do lar com seus familiares. Estamos com os nossos familiares, mas interagindo conosco, quantas dimensões existem? Quantos espíritos nos acompanham? Familiares desencarnados, almas que nos querem bem, benfeitores que nos visitam constantemente, queridos protetores, que se aproximam de nós quando estamos nos momentos de grande solidão ou de grande provação. Mas também aqueles espíritos que, por infelicidade nossa, fazem parte da nossa experiência comum. Todos nós quase sempre os temos. São os companheiros de jornada infeliz. São aqueles que partilharam conosco em reencarnações anteriores momentos de descalabro e de desconcerto. São aqueles que compartilharam conosco a negação da vida e até a negação de Deus. E que precisamos agora, através de uma determinação, através de uma coragem interior, precisamos demonstrar que Deus é uma realidade viva dentro de nós. O codificador Allan Kardec preconizou na Revista Espírita que ele publicou desde o ano de 1858, durante 12 anos, até o seu desencarne, a Revista Espírita, onde ele fez verdadeiros tratados e abordagens a respeito da presença de Deus e da comunicabilidade dos espíritos, trouxe-nos o legado do pensamento da fé raciocinada. A capacidade que a gente possa parar, pensar, refletir, trazer um Deus colossal dentro de nós e senti-lo dentro de nós. Deus como força viva, Deus como uma força inconteste que nos impulsiona. Quando a gente lê as obras do cristianismo nascente, ou até mesmo de outras doutrinas religiosas falando dos seus heróis, dos seus paladinos, dos seus extraordinários representantes de espiritualidade, nos encantamos com a coragem deles. Porque é preciso coragem para sentir a luz no meio da plena sombra. É preciso coragem para que a gente demonstre esta fé imorredora nos momentos mais difíceis. Dizer que eu creio em Deus. Quando tudo está bem, até mesmo um ateu é capaz de dizer. Mas sentir e demonstrar, testemunhar Deus, quando tudo parece ir de encontro à nossa convicção, é preciso coragem. É preciso ter certeza, convicção. É uma certeza que conquistamos na alma. É uma certeza que o Espiritismo, através da fé raciocinada, diz: eu apenas não creio porque agora eu sei. Eu não creio apenas em Deus. A minha crença nasceu a partir de que eu sei. Eu tenho convicção. Eu tenho certeza absoluta dele. Porque eu vejo e observo a inteligência que move a vida. E eu sinto dentro de mim, nos momentos mais difíceis, o quanto Deus agiu e age em cada um de nós. Particularmente na nossa experiência comum. Quantas vezes nós já não tivemos essa presença e não soubemos perceber? Quantas vezes eu me recordo, amigos, me permitam uma colocação de ordem pessoal. Quando eu era garoto, eu tinha um problema recorrente na garganta. Quase todo mês a minha garganta inflamava. E eu ficava rouco durante semanas e semanas. Quase não conseguia falar. Eu passava muitos meses ao ano sem poder falar. As amígdalas inflamavam. Assomavam-me uma rouquidão. Os médicos examinavam e não conseguiam entender por que é que existia aquela predisposição mórbida àquela rouquidão. Eu me recordo que quando pela primeira vez fui atendido por um amigo espiritual no Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, na década de 70. Eu era um garotinho, um adolescente, começando a adolescência, e o espírito que me atendia fez uma imposição das mãos. E havia chegado o instante que eu começaria a recuperar-me daquele mal que me assomava desde talvez os 4, 5 anos de idade. E o amigo espiritual, então, me recordo como se fosse hoje,
creio que eu tinha de 10 para 11 anos de idade, me falara: a partir de agora, você vai recuperar a natureza tranquila e harmoniosa na sua voz. Não sofrerá tanto com esses problemas que lhe causam dissabor e dificuldade. E foi a partir daí que eu comecei a recuperar e a não ter mais tantos problemas. Aqui ou acolá, já esparçadamente, acontecia um problema na garganta. Mas por volta de 17, 18 anos de idade, já não mais. Eu me sentia atormentado pelo problema. E com 19 anos de idade, começava a tarefa da propagação do espiritismo, das palestras, da divulgação. Então, a partir desse raciocínio, a partir dessa convicção, poderia aqui elencar diversas outras experiências que foram fascinantes para mim, que hoje eu consigo, com a maturidade do tempo, refletir bem, analisar, concatenar as ideias e entender a inteligência que estava por trás de tudo isso. Como as coisas estavam muito bem encadeadas, como as coisas estavam estabelecidas. Eu, com os meus 16 anos de idade, e uma senhora visitava a nossa casa, e através dessa senhora um espírito atuava. E este espírito, conversando com as pessoas da minha família, chegaram para mim em um determinado momento e disseram que eu iria realizar uma tarefa no campo da espiritualidade. Eu nem imaginava o que seria isso, porque só posteriormente eu viria me dedicar ao espiritismo. E ali estava já a mensagem novamente revigorante, demonstrando o quanto Deus, através dos espíritos bons, trabalhando a nosso favor, estava realizando o melhor. Eu estou citando a experiência pessoal. Mas quantos de vocês talvez não pudessem elencar, colocar no papel quantas vezes atravessaram momentos difíceis para posteriormente, quando menos esperavam, as coisas clareavam. Então a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, age em nossas vidas. Não devemos temer absolutamente nada. Tudo está certo. Tudo está caminhando bem, conforme a lei do progresso, com o objetivo de levar a nossa humanidade para um momento melhor. Estamos em plena transição. Estamos em plena mudança. Estamos em plena transformação. Estamos mudando para melhor. A Terra será um mundo mais feliz. E a nossa humanidade será muito melhor. Estão reencarnando aí as grandes almas. Quando as pessoas ficam preocupadas com as mortes coletivas, e o que são as mortes coletivas, meus amigos? São aquelas enormes quantidades de desencarnações. Por que é que isso acontece? É um meio, é uma maneira das leis da natureza, na lei de Deus, de acelerar o progresso da nossa civilização, fazendo com que uma grande leva parta do mundo físico, favorecendo também a vinda de uma nova geração de almas. São espíritos mais maduros, almas mais enriquecidas, espíritos melhor preparados, que estão cada vez mais despontando na Terra para trazer-nos uma civilização melhor. Por isto, não devemos temer a pandemia, porque os Espíritos têm nos dito que essas almas grandiosas estão na Terra. Se eles vieram, não vieram para perder o tempo, não vieram aleatoriamente, é porque eles vão construir uma realidade melhor. Então tudo vai prosseguir. Nós vamos prosseguir. E aqueles que não permanecerão no mundo físico, dentro da experiência atual, é porque estava também programado o retorno natural à nossa pátria de origem. Se porventura couber a nós retornar neste momento, devemos dar o nosso testemunho de confiança. Mas não creio. A grande maioria permanecerá, porque na verdade muitos estarão atravessando este momento para aprender lições aqui, enquanto outros retornarão à vida espiritual por este meio, como poderia retornar através de uma gripe, de um acidente de automóvel, de uma queda de um avião, através de uma outra enfermidade, de um acidente com bala perdida, através de um choque de automóvel ou qualquer outra natureza.
isto não é indiferença à vida física, é consciência dos objetivos da vida. O Espiritismo, trazendo Jesus de volta, nos dá uma filosofia balsâmica, consoladora, esclarecedora, riquíssima, de natureza científica, que proporciona serenidade, harmonia, equilíbrio e bem-estar. Quando alguém, porventura, se aproximar de você, temeroso, assustado, acalme-o. Sinta em você esta calma. Compreenda, diante de tudo isso que a gente expôs e que a doutrina dos Espíritos vem nos expondo, que tudo está sob os cuidados dos nossos maiores. Tudo está sob o governo da vida. Deixemos que aqueles que não conhecem a grande verdade trabalhem pensando nas coisas imediatas, eles também vão acordar. São nossos irmãos que irão aprender em outros momentos. Mas a nós, que conhecemos a grande verdade da Boa Nova, que conhecemos a grande realidade do Espiritismo, devemos ter uma outra visão. Devemos ter essa convicção. E devemos passar esta realidade, esta calma, para aqueles que convivem conosco, ou para aqueles que transitam, passam temporariamente, rapidamente na nossa vida. Quando percebermos que alguém está aflito em demasia, vamos mandar-lhe uma mensagem, vamos falar-lhes com calma. Se eles perguntarem, mas como é que você consegue manter esta calma diante dessa pandemia? Vamos dar a resposta a ele. Deus não joga dados com o universo. Deus não está dormindo. Deus governa a vida. A vida é sábia e toda a finalidade da existência é para promover o progresso das almas. A nossa pátria de origem é lá. Viemos de lá, vamos voltar para lá algum dia. Vamos cumprir o nosso dever, vamos dar o nosso exemplo de solidariedade, de precaução, mas vamos dar, sobretudo, o exemplo desta fé imorredora e raciocinada. Convidamos a todos nós, os espiritistas, os cristãos em profundidade, a mobilizar a nossa energia transformadora, a demonstrar a nossa energia de quem confia pelo exemplo edificante. Vamos continuar trabalhando como estamos fazendo. Observem quantos amigos e companheiros trabalham por dia no mundo virtual para aliviar a quarentena das pessoas, para socorrer aqueles que estão angustiados nos seus lares, para mandar as mensagens reconfortantes, para escrever uma palavra carinhosa, amiga, para promover uma maneira diferente de pensar, para desintoxicar as mentes que estão encharcadas de angústia, para aqueles que estão numa rotina dolorosa. Nós, os espíritas, os cristãos, os que pertencem a outras denominações espiritualistas, vamos aproveitar a internet, como estamos fazendo, para levar aos lares esta mensagem de que uma alvorada extraordinária está se aproximando do nosso mundo. Um novo momento. Aí não vai qualquer live de fanatismo. É apenas uma constatação. Porque se você pega os evangelhos, se você pega a Bíblia, se você pega outras obras de povos religiosos, nós vamos encontrar mais ou menos as mesmas indicações do que o planeta iria passar. E quando pegamos nas páginas do Espiritismo, no livro A Gênese, Allan Kardec tratando da nova era, falando das novas gerações, quando os espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo trata do mundo regenerado, ou quando o livro dos Espíritos nos fala sobre a lei do progresso, nós estamos vendo que está acontecendo exatamente o que as entidades venerandas disseram ao grande codificador. Lembremos que no século XIX, está lá na codificação, os espíritos maravilhosos, Erasto, São Luís, o Espírito Verdade, eles escreviam através dos médiuns, que eram, em geral, adolescentes, escreviam: são chegados os tempos, previstos pela voz do Senhor, para a humanidade melhor. Os tempos são estes.
Aqueles que sempre negaram estão sendo convidados a, no mínimo, duvidar da sua descrença. Estão sendo convidados a, no mínimo, duvidar dos seus próprios questionamentos. E são levados a refletir de maneira melhor nas grandes transformações. Antecedendo a pandemia, olhem quantas obras foram escritas por físicos, psicólogos, biólogos, antropólogos, pensadores, refletindo sobre a imortalidade da alma, refletindo sobre reencarnação, refletindo sobre a paranormalidade humana, a mediunidade, refletindo sobre todos os pontos que o Espiritismo vem apresentando à humanidade. Em outros caminhos, nos meios acadêmicos, em outros meios que não os meios espíritas, as mesmas verdades, tratadas com os recursos da tecnologia que nós temos na atualidade. Então, a pandemia é apenas o acelerar do processo. Depois dela, como a humanidade se sairá? Será que nós vamos realmente amadurecer os nossos pontos de vista? Queira Deus que a grande maioria, e eu acredito nisto, terá aprofundado a sua vida interna. E aqueles que não fizerem, passarão ou continuarão com as suas provações até aprenderem as grandes lições. Se desencarnarmos sem a devida maturidade, vamos continuar como consciência e individualidade após a morte. E lá, na realidade da vida imortal, daremos continuidade ao nosso aprendizado. Iremos fazer reflexões, porque a morte é um espelho onde olhamos para nós mesmos, para dentro de nós. Depois da nossa desencarnação, no mundo invisível aos olhos da carne, prosseguiremos no aprendizado. Prosseguiremos tentando conectar-nos a nós mesmos. Prosseguiremos tentando compreender o que somos. E teremos oportunidades maravilhosas para o coração de boa vontade, para desenvolver as nossas potencialidades. Entre uma reencarnação e outra, o espírito progride. O espírito se prepara melhor. É por isto que a cada nova edição nossa, a cada nova reencarnação, para a alma que apresenta boa vontade de progredir, reencarnamos em condições bem melhores. É por isso que há uma diferença considerável, às vezes, entre o que o espírito viveu numa reencarnação e 80, 100 anos depois, como ele se apresenta. Claro, ainda com algumas tendências, porque superar tendências infelizes não é tão fácil. São tendências enraizadas por séculos. Porém, aquilo que nós aprendemos e progredimos no mundo dos espíritos irá facilitar na nossa próxima encarnação o nosso progresso. Já aqueles espíritos que permanecem voltados para a vida material, que pouco se abrem para progredir na realidade imortal, tendem a reencarnar quase com as mesmas dificuldades, porque vão e retornam à vida física, quase que mantendo uma cristalização mental. E estes precisarão sofrer as provas, as expiações, o karma artero da dor, para que abram-se nas florestas interiores os caminhos por onde a alma caminhará em direção às estrelas. Então, meus amigos, só há motivos de otimismo, de esperança. Estamos progredindo agora. Desencarnamos, continuamos a progredir do outro lado. Aprendemos com espíritos nobres e maduros, nossos mentores, espíritos que encaminham a coletividade. Nós iremos aprender com eles do outro lado. Iremos nos preparar. Iremos produzir o bem do outro lado. Depois, chegará o momento em que retornaremos à Terra ou a outros mundos. Não importando. O importante é que a gente progrida. O importante é que a gente terá novas oportunidades reencarnatórias e daremos prosseguimento a esta trajetória heróica de todos nós que somos os viajantes do infinito. De todos nós que somos os viajantes das estrelas. O que há por trás do vírus? Nada mais, nada menos do que a oportunidade do progresso. A lei de evolução. A oportunidade de nos iluminarmos. A oportunidade de aprender que, de fato,
Não estamos sozinhos na Terra. Não estamos sozinhos na nossa vida pessoal. Pertencemos a uma coletividade. Somos seres que interagimos com os que estão na matéria, com os que estão do outro lado. Evitemos o medo, muito menos o pavor, porque isto traz apenas distonia, enfermidade, sofrimento. Vigiemos o nosso pensamento e construamos o hábito da oração, porque aprendendo a orar, aprendendo a construir o hábito de orar, nós iremos higienizar a nossa mente, iremos torná-la luminosa, como espécie de riacho cristalino, a refletir a beleza do pensamento solar dos nossos mentores espirituais. Quem ora com frequência, com equilíbrio, com alegria, aprende a passar para si mesmo, do reservatório sagrado da vida, as energias mais belas e saudáveis do mundo maior. Oremos, portanto, neste período de pandemia, para que mantenhamos a harmonia e a serenidade. Vigiemos as nossas emoções e sentimentos, para que tenhamos o cultivo da alegria interior e possamos passar o otimismo para os nossos irmãos de jornada. E saibamos que aqui ou ali sempre haverá oportunidade de fazermos o bem, de produzirmos melhor. E quando passar o isolamento, quando passar o retraimento social, então devemos voltar com toda a energia e entusiasmo para fazer deste mundo um mundo melhor, para fazer deste país, trabalhar para que este país se desenvolva e cresça, assim como outras nações o farão, e tenhamos em breve um planeta mais feliz. Esta é a destinação da Terra, tornar-se um mundo onde o progresso espiritual se dará de maneira mais acelerada, porque é habitada por espíritos que optaram pelo amor, pelo bem e pela paz. Deixamos então aos caros internautas, aos amigos que estão participando conosco da Conexão Espírita, um grande abraço, um grande voto de paz, uma perseverança no bem, uma certeza absoluta que somos filhos da luz, que somos criaturas que carregamos saúde interior. E ter saúde começa pela nossa opção mental, emocional, psicológica, sobretudo moral. Que nós tenhamos a certeza, Jesus vela por nós e nos deu, no seu Evangelho, a oportunidade de ser feliz, fazendo as outras pessoas também felizes. Esperamos retornar em breve para o nosso encontro na Conexão Espírita, na próxima quarta-feira, onde iremos abordar um novo tema. Caros internautas, caros amigos, prossigamos no nosso canal Frederico Menezes, seguindo no nosso Instagram e interagindo. Mandem perguntas, mandem suas dúvidas e nós procuraremos responder dentro da codificação espírita e do Evangelho de Jesus. Quem está nos acompanhando no canal sabe que estamos fazendo um estudo sobre o Livro dos Espíritos. Estamos postando semanalmente algumas passagens do Livro dos Espíritos, analisando as perguntas que Allan Kardec fez às entidades superiores. Então deixamos um grande abraço, desejando aos caros amigos internautas que tenham uma noite excelente, que durmam bem e que possam irradiar. Espero ter passado isto para vocês, irradiar esta certeza e esta vontade férrea de saber que a Terra está melhorando e nós melhorando com ela. Muita paz, que Deus nos abençoe.